Olá, é um prazer estar novamente aqui no Sala de Imprensa, programa que é produzido pela Associação Paulista de Imprensa e é, na verdade, divulgado por nossos 52 canais em todo o interior do estado de São Paulo, que faz parte da rede da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Quero mandar um forte abraço ao nosso querido amigo Fernando Mauro, presidente da ACESP, e nosso vice-presidente agora das TVs públicas aqui na API. Nós temos sempre grandes entrevistados. O entrevistador na verdade, faz um papel aqui de mediador, mas os entrevistados são sempre muito importantes. Pessoas preparadas, profissionais de altíssimo nível, que sempre enaltecem o enriquecido processo do jornalismo brasileiro, da comunicação de São Paulo. E eu não poderia deixar de trazer aqui, em função até dos seus inúmeros afazeres, dos veículos todos de comunicação, da responsabilidade que ele tem com a emissora que hoje está trabalhando, sempre não teve a oportunidade de encaixar o seu tempo com o nosso momento para termos a sua imagem na nossa TV aberta. Mas hoje nós temos a honra de receber aqui esse que é historiador, jornalista, advogado e um grande âncora da televisão, esteve na CBN durante muitos anos e agora está na nossa querida Record, como âncora do programa Jornal da Record News. Eu estou falando desta celebridade do jornalismo nacional, que é o professor Heródoto Barbeiro. Heródoto, prazer recebê-lo aqui. Sérgio. Obrigado. Uma honra você estar conosco. Você, sem sombra de dúvida, é uma figura. Nós tivemos uma figura notável. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma entrevista agora, que já está no nosso site da TV aberta. E uma das perguntas é sobre a questão de que ele sempre é tratado como professor. O Heródoto tem um sucesso, não é, de público, e em razão até de ter feito inúmeros media training, não é, com grandes multinacionais, com empresários e tal. Porque o que nós estamos discutindo aqui é exatamente isso. Heródoto, e aí você como professor da área pode falar. Hoje, você acha que a mídia, você acha que a imprensa tem sido cruel ainda que com os acusados, porque tem muitos que a gente sabe que é larápio mesmo, que enfia a mão no dinheiro público e tal, mas tem outros que estão na dúvida, outros que ainda estão sendo investigados, mas a imprensa no fundo trata todos iguais, assim, no modo geral. Você acha que a imprensa está sendo extremamente severa ou é que nós estamos num processo de redemocratização nesse aspecto? Sérgio, primeiro, muito obrigado pela gentileza do convite, para mim é uma honra estar aqui. Quero dizer a você o seguinte, eu acho que se porventura, e isso acontece, a imprensa tem provocado alguns excessos, isso faz parte exatamente da evolução democrática do nosso país. Por quê? Porque a imprensa é o espelho da democracia consolidada, isso é a imprensa. Então, obviamente, quando a gente olha para outros países democráticos do mundo, a gente olha para a imprensa desse país, ela tem um outro perfil. Mas eles estão construindo a sua democracia há 300 anos, há 200 anos. Se olhar, por exemplo, a Inglaterra, eles estão construindo a democracia desde o final do século XVII, com a chamada Revolução Gloriosa. E no Brasil? Infelizmente, no Brasil, você sabe que com 500 anos de história, nós tivemos só 50 de democracia. E assim mesmo, dividido em duas parcelas de 25. Uma que vai de 46 até 64 e outra de 85 para cá. Então é muito pouco para a construção do processo democrático. Então eu acho que esses excessos realmente eles podem acontecer, acho que as pessoas, obviamente, têm que serem reparadas se porventura aconteceu esse excesso, mas faz parte do amadurecimento democrático do nosso país. Isso é tão importante, Heródoto, que você está expondo, porque na verdade é o seguinte, nós temos valores, tá certo? E o valor, ele é, na verdade, algo que existe dentro de cada pessoa, que nasce na sua concepção, no seio da família, na estrutura que ele traz. Esses valores ele traz na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida social, quer dizer, e no fundo você não pode confundir às vezes um ato exagerado, tá certo? De um profissional com o segmento, com a imprensa como um todo. Agora, mais do que isso, nós temos uma grande discussão agora que é a questão do marco regulatório. E aí vem aquela questão se o marco regulatório é um processo de democratização. Aliás, nosso querido amigo o Hélio Schwartzman, da Folha de São Paulo, que todos os dias, né, tem a sua coluna, ele diz democratização da mídia. E, por outro lado, eu digo o seguinte, o marco regulatório é para democratizar a mídia ou, no fundo, é um processo de cerceamento, de censura,
para determinados veículos ou para determinados profissionais? Qual é a sua opinião? Sérgio, é o seguinte, primeiro a gente tem que definir assim, o que é marco regulatório. Exato. Se eu olhar, por exemplo, para a recente legislação britânica que estabelece um marco regulatório agora e vai começar a funcionar, sim, é uma coisa. Se eu olhar para a Argentina, o marco regulatório é outro. Então, acho que as pessoas estão fazendo confusão entre o marco regulatório que diz respeito ao conteúdo do jornalismo e seus limites éticos, e aquelas que olham para o marco regulatório para a empresa, ou para as empresas. E aí, então, vem a acusação de cartel, de monopólio, etc, etc, etc. Então, eu acho que está havendo uma confusão muito grande, não é, entre uma coisa e outra. Eu acho que, inclusive, nós, jornalistas, estamos fazendo confusão. Porque, obviamente, se eu olho para o lado da Inglaterra, eu percebo que aquele marco regulatório absolutamente não diz nenhuma linha sobre as empresas e sobre a propriedade dos veículos de comunicação. O que eles estão discutindo lá é a questão do conteúdo do jornalismo. E mais, no caso britânico, é optativo. É verdade. Você entra se você quiser. Agora, uma empresa na Grã-Bretanha, ela vai entrar, sim, mesmo sendo optativo. Por quê? Primeiro, porque ela acredita na lei. Segundo, porque, obviamente, que os seus leitores ou telespectadores ou acompanhar dentro da internet, eles vão pressionar para que o veículo de comunicação com o qual eles estão habituados entre lá. Né? E outra coisa, o que é que estabelece aquilo? Estabelece direito de resposta e até mesmo indenização se porventura o cidadão for atingido. Né? Agora, outra coisa é discutir a propriedade do meio de comunicação, que é uma outra discussão, que eu acho que é uma discussão política, né? E que deve ser esclarecido. O que nós estamos falando? O que é o marco regulatório? Que é para o público entender também, o que nós temos hoje é uma questão inerente à forma da concessão dos veículos de comunicação, que isso está sendo muito discutido. Nós temos, principalmente em outros estados brasileiros, algumas famílias que dominam todos os maiores veículos de comunicação. Quer dizer, isso é justo? Quer dizer, isso ainda vai continuar? Quer dizer, mas essa é uma outra situação que, ao meu modo de entender, é, na verdade, um problema. Tudo bem, a sociedade tem que discutir, mas eu acho que, na minha modesta visão, a casa, não é? Ou o foro adequado para esse tipo de discussão é o Congresso Nacional. Sem dúvida. Agora, tem um detalhe também, Santos, que é o seguinte. Eu acho que no momento em que nós estamos passando por uma verdadeira revolução tecnológica, sim, até isso perde sentido. Por que razão? Antes eu tinha 4 ou 5 grandes redes de televisão, né, e nós éramos 4 ou 5 emissores e milhões de receptores. Hoje, graças à internet, inclusive a sua, nós somos milhões de emissores, milhões de receptores, que se fala. Então, consequentemente, ninguém mais pode monopolizar a opinião pública. Nada. Porque está tudo na internet. Hoje, se você vai na periferia de São Paulo... Tem programas? Não, o sonho de consumo de qualquer caso humilde é um computador ligado à internet. Olha, meu amigo, se você está ligado na internet, a nossa pequena rádio comunitária de Itaiaçupeba, que é uma comunitária que tem Está no mundo inteiro. Está no mundo inteiro. Eu posso ouvir chama Rádio Caramelo. Eu posso ouvir a Rádio Caramelo em Singapura, na Penha, que não depende do governo. Essa rádio, você faz parte? Eu dou uma forcinha. Bom, como é que é? Então, não, até legal. Como é que chama a rádio? Como é que é? Rádio Caramelo. Rádio Caramelo. Itaiaçupeba. Em Itaiaçupeba, que é interior de São Paulo. É, aqui na região da Grande São Paulo, onde eu tenho uma reserva ambiental. Eu sou dono de uma reserva ambiental lá. Então, que legal. E você provavelmente deve, como um mote do seu programa, ou dos programas que estão lá, enaltecer as questões de sustentabilidade, de meio ambiente e tal. Sem dúvida. Que isso é legal. Eu gravo 8 boletins diários, pago para gravar 8 boletins diários. Entendi. Até para sustentar a rádio. Exatamente. Senão você não tem como. Eu só falo de cidadania, não falo de política. Eu falo de cidadania, meio ambiente, sustentabilidade. Então você vê o seguinte, então o que nós estamos discutindo aqui? Nós estamos discutindo com a cabeça no passado. Sim. Hoje, qualquer pessoa pode entrar no seu celular e ver, por exemplo, a programação de qualquer rádio, de qualquer televisão, inclusive das internacionais. Todas. Por exemplo, outro dia eu queria conferir uma notícia no Der Spiegel. Eu falei, pera um pouquinho, você lê alemão? Não, mas aí tem um tal Dr. Google. Que eu clico ali e falo, pode traduzir para mim, e o Dr. Google traduz. Tudo. Literalmente. Então é o seguinte, eu posso hoje confirmar uma notícia, não só nos veículos brasileiros, como de qualquer lugar do mundo. Então eu acho que essa história da discussão da propriedade tem que ser olhada com os olhos da atual tecnologia, que fez com que o monopólio simplesmente esboroasse. Verdade. E ele, na verdade, a tendência natural desse monopólio, no fundo é o seguinte, a grande briga é
do produto que está sendo exibido, da qualidade desse produto e do número de telespectadores, né? Então vamos citar claro e objetivamente, que aqui a gente não faz... Você vê, o caso do Big Brother. E aí o Pedro Bial fala assim, com 77.828.369 espectadores, você, fulana, está eliminada. Quer dizer, pô, eu vou te dizer uma coisa, se eu tomar um tiro desse, eu morro. Mas tem duas coisas aí. 70 e tantos milhões. Se tem 77 votaram, milhões, ninguém obrigou as pessoas a ligar Exato, naquele canal. é No verdade, canal do caso aí é Globo, tá certo? O cara ligou porque quer, primeiro ponto. Primeiro, e é democrático. E é democrático. E se liga, é porque a Globo tem a Tem o sensibilidade mérito fazer o de trazer as exato. pessoas, tá certo? Não? Essa Tem é esse a mérito. nossa opinião, não Agora, tem dúvida. eu posso... o seu Zé Sei, é o caseiro lá na minha reserva ambiental. certo. O seu Zé tem uma antena parabólica. Que ele também capta a imagem... Essa antena Sim. parabólica ele comprou na Casa Bahia, Tá, tá certo? certo. Aquela antena parabólica é aberta. Sim. Aquilo ali tem 30 canais de televisão para ele ver. Sim. Além da Globo, CBN, Record, Tudo, tem tudo. a Record News, mas Aí tem entra a Amazon, cultura. Não, mas é. tem a cultura, tem a Futura, tem TV de Justiça, TV Câmara, tem TV comunitária. Sim. Então, quer dizer, ele recebe na casa dele de graça 30 canais de televisão. Sim. Agora, se ele prefere ver a Globo e não a Futura, é um direito que ele tem. Direito que ele tem. Agora, aí é o seguinte, ele não está sendo monopolizado. Não. Não é verdade? É verdade. Ele tem opção. Agora, o que nós precisamos melhorar, o que é? É a cultura do nosso país, a educação do nosso país, para que as pessoas saibam o seguinte, o controle está na minha mão. Eu vejo o que eu quero. Eu tenho opção. Vamos lá. E isso que você está falando, Heródoto, é tão importante, porque, veja, é o poder do zapping, né? Hoje, inclusive, dentro das agências de comunicação, as agências de publicidade, pensam no seguinte, como é que nós podemos... Porque assim, termina o programa, imediatamente, o telespectador zapeia, começa a procurar para ver, como agora. Eu tenho certeza que eu vou aumentar e muito a minha audiência, porque o pessoal vai... Olha você, o Heródoto Barbeiro, vai dizer, pera um pouquinho, mas ele está na Record. Aí ele, não, mas tá dando, olha que interessante, olha que assunto. E aí ele fica. Aí depois ele volta para o programa que ele estava assistindo. Aí ele vai. E aí o que acontece? Quem perde com isso? Os anunciantes. Então o que eles estão fazendo agora? Se você vê, a qualidade dos anúncios são verdadeiras piadas, brincadeiras, mexendo, não é? Você vê, a Ford faz um apelo para vender o carro sobre um casal que está brigando no supermercado. Não é? E, aliás, eu acho muito interessante também aqueles garotos que ele fala assim, você viu naquela festinha, fulana, a índiazinha lá, peguei, não sei o quê. Aí, você faça um upgrade, compra um Fiat. Quer dizer, não tem nada a ver com a Fiat. Eles não ficam mostrando porque o Fiat é bom, nada, só aparece no final. Faça um upgrade, compre um Fiat. Quer dizer, isso em razão de atrair a atenção do telespectador. Ou seja, falta qualidade também nesse... Sem dúvida. Agora, eu vejo o mercado. seguinte, há um fenômeno que está acontecendo também, estão falando da questão do marco regulatório, que é um fenômeno que já aconteceu nos Estados Unidos e está acontecendo no Brasil. A televisão aberta está perdendo público. Eu acompanho isso porque trabalho em televisão aberta. Ela está perdendo público. O que as pessoas estão fazendo? Ou ela está indo para o cabo, ou ela está indo para o computador, ou ela está indo para a internet, ou ela está indo para o videogame, e não está vendo a televisão. Exato. Percebe? Então, essa tendência é inexorável, é inevitável. As TVs abertas vão cada vez perder mais. A TV americana, a TV aberta americana não tem 40% do público. Está tudo no cabo e outras coisas. E outras coisas. E outras Tá certo? mídias. Por quê? Porque a tecnologia chegou e colocou na mão do cidadão, estou falando do cidadão, Sim. colocou na Como mão um todo. uma possibilidade que ele não tinha no passado. Então, no passado, vou discutir monopólio, oligopólio, vou discutir. Hoje, eu não preciso mais discutir porque está tudo aqui à minha vontade. Basta que eu tenha consciência crítica, basta que eu tenha cultura, basta que eu tenha educação para poder olhar e me servir do que a tecnologia me oferece hoje. Não preciso mais ficar pendurado em 4 ou 5 redes de televisão. Que é muito importante. E mais do que isso, nós temos hoje alguns valores que estão sendo desprezados, que é o seguinte, na verdade, veja só, a mudança em função da tecnologia da informação, da internet exclusivamente, nós temos hoje uma outra visão de mercado e ela é embasada aqui. Um dos homens mais ricos do mundo é um garoto de 23 anos, o Mark Zuckerberg, que ele criou o Facebook, que aliás tem até um brasileiro nesse negócio aí também.
e tem até um filme e tal. Eu vi o filme. Não é? Então, veja, no fundo é o seguinte, o que é o Facebook? É, na verdade, uma relação social existente entre inúmeras pessoas, do qual faz com que a pessoa que está ali na internet, no seu Face, de tal forma entretida, que ela acaba deixando de assistir programas, de ver, e tem até hoje problemas psicológicos, de gente que fica 10, 12 horas no Face, e não se alimenta, enfim. Tudo bem que são os exageros, mas hoje está aumentando cada vez mais, a ponto de ter 3 bilhões, 4 bilhões, o mundo tem 7 bilhões, eu acho que tem 2 bilhões de pessoas envolvidas nas redes sociais. Quer dizer, e a mídia discutindo problemas, tudo bem, do marco regulatório, é bom, mas eu acho que seria muito melhor se a gente estivesse atento para esse grande fenômeno. Né? Sem dúvida. Então, tem dois fenômenos. Um é esse da tecnologia que nós estamos falando e outra a questão do marco regulatório quanto ao conteúdo. Que esse é fundamental. Quanto a garantir a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, etc. E é o seguinte, esse aqui é o meu jornal. Olha, aqui tem 2 jornais. Um, plataforma de tinta e papel. Sim. Eu tenho esse jornal aqui, nessa plataforma de bits e bytes que é a internet. Ocorre o seguinte, ocorre que aqui eu tenho não só essa plataforma, mas quando eu vou para a reunião de pauta junto com meus colegas, o que eu faço? Eu abro a BBC, está aqui, ó. Tá certo? Quanto custa isso aqui? Absolutamente nada. Nada. Tá certo? E aí você tem um conteúdo inteiro da BBC Exatamente, de Londres. Exato. Muito bem. Agora, suponha o seguinte... Aí vem uma matéria, você não fala inglês. Não estou dizendo especificamente você, mas quem está manuseando essa mídia? Então, olha essa outra aqui. De graça. Entra no Dr. Google, olha, New York Times. De graça. Você já tem todos aí. Tá certo? Entendi. Então eu leio tudo aqui. Entendi. Agora aqui, eu posso ler qualquer um. Eu posso ler tudo. O jornal do interior dos Estados Unidos. Isso, do interior. De uma cidadezinha de uma lá, cidadezinha qualquer. de Kansas, de Entendeu, Denver. Então é o seguinte, então eu não estou mais pendurado nessa plataforma de papel e tinta como no passado. É isso que as pessoas entendem. Essa plataforma está morrendo, isso aqui vai acabar. Não estou falando que a Folha vai acabar. Não, entendi, lógico. Eu estou falando que a plataforma vai acabar, exato. E a Folha de São Paulo vai ser lida aqui, ó. E já é lida já aqui. Já é lida, ele já tá tem... certo? A Veja é lida aqui. Aí, os veículos estão sendo aqui. Então é o seguinte, se eu abrir um jornal aqui, o meu blog, o blog do Barbeiro, ele tem o mesmo alcance que tem a Folha, que tem o Estadão, só basta as pessoas quererem ler o meu conteúdo ser diferenciado. Então, o que vai fazer com que eu abra ou o blog do Barbeiro, ou o blog do Paulo Henrique Amorim, ou do Nassif? Vou dizer uma coisa. Conteúdo. Eu fiquei extasiado. O blog da Rihanna tem 78 milhões de acessos. Dá para entender um troço desse? Agora eu pergunto, ela pertence a que grupo? 78 milhões a que grupo econômico ela pertence? O blog da mulher. A que grupo econômico ela pertence? Nenhum. Ao Murdoch? Não, os caras ainda estão com o Murdoch na cabeça. Exato, Você percebe, não? O Murdoch perdeu aquele monopólio, se é que ele tinha. Sim. Ele perdeu. O Turner, né? Tá certo ou não? Exato. Ele perdeu, o Turner perdeu. Exato, os grandes Percebe? Pulverizou. Ainda bem que pulverizou, porque exato. Isso é bom para a democracia. Isso é bom para a democracia. Agora, uma coisa importante é o seguinte, que eu gostaria de dizer. Nós temos que aprender a respeitar as opiniões diferentes da nossa. Porque eu acho que está acontecendo muito é o seguinte. Em vez da gente discutir ideias, eu fico brigando com o meu colega porque ele pensa diferente de mim. A Rosa Luxemburgo, que você sabe, uma revolucionária de extrema esquerda, final da Primeira Guerra Mundial, ela dizia, democracia é quando a gente respeita a ideia do seu adversário. Isso é democracia. Isso é democracia. Tá certo? Então, é a pluralidade. Não é verdade? Lógico. Agora, o que eu vejo muitas vezes aqui, nesse nosso estágio da democracia, eu atacar você me ataca, porque eu tenho uma ideia diferente da sua. Como se isso não fosse bom, como se a riqueza da democracia não fosse a diversidade. Exato. Agora, se as pessoas vão optar por sua ideia ou pela minha, é ele que vai optar. É ele que tem que desenvolver o espírito crítico. Nós não estamos aqui para fazer a cabeça das pessoas. Não é verdade? Nós estamos aqui então, para informar. Então você vê que eu acho que a discussão está fora de foco. Eu não estou dizendo que não é válida. Eu estou dizendo que ela está fora de foco em função das grandes mudanças econômicas, políticas, sociais e tecnológicas do período que nós estamos vivendo. E você, com o conhecimento que você tem, Heródoto, qual seria, na verdade, um caminho para nós anteciparmos essas discussões? Porque eu acho o seguinte, com todo respeito, Heródoto, esse tipo de discussão, e eu vou te dizer, eu, como dirigente, não é, da entidade, da API, quando a gente discute, quando a gente leva isso a uma reunião de diretoria, de conselho e tal, isso vira uma briga. Porque assim, você mesmo,
entrou aqui, como é que está indo o partido? Eu não nego para ninguém, eu sou um dirigente partidário, eu fui candidato a senador, eu tenho posição, eu tenho lado, eu nunca deixei de ter lado. Agora, quando eu estou dirigindo a API, a Associação Paulista de Imprensa, eu tenho isenção. E outra, com muita dificuldade, você mesmo colocou com muita propriedade. Você, Heródoto Barbeiro, quando está dando uma notícia, você não é imparcial, você é parcial. Lógico, principalmente no caso da eleição. Imagine você entrevistando o seu candidato a presidente da República. Para você é um orgulho aquilo, você é um ser humano. Agora é óbvio, você é um profissional altamente capacitado, qualificado, você vai pensar, bom, eu tenho que ser isento. Mas quando ele fala algumas coisas, você vai dizer, puxa, o senhor tem toda a razão, é verdade. Quer dizer, está dentro das expectativas da plataforma que você imagina. Agora, as pessoas não entendem isso e não discutem isso. Eles começam a atacar o Heródoto. Tá vendo? O Heródoto está comprado, o cara está comprado. Por isso que ele está fazendo aquilo. Não tem nada daquilo. Quer dizer, você, no fundo, está discutindo ideias. E o ideal seria o seguinte, nós temos vários profissionais da sua qualificação, da sua estatura e da sua cultura, porque com todo respeito, Heródoto, você, sem sombra de dúvida, eu identifico, quer dizer, você, Jô Soares, o Boris Casoy, enfim, se estiver me faltando alguns outros, mas pessoas eruditas, quer dizer, você, na sua posição vernacular, quer dizer, você cita fatos e dá data, local, isso é cultura. Quer dizer, você citou aqui, não é? Eu tenho a oportunidade, as pessoas quando estiverem assistindo esse programa, nós temos a oportunidade de ter alguém que tem erudição, que fala com conhecimento. E essas coisas, às vezes, machucam as pessoas, quer dizer, eles não é que não gostam, até porque você é uma pessoa extremamente festejada pelo segmento, mas no fundo é o seguinte, as pessoas às vezes falam, não, fulano fala assim porque ele é metido, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Não é, quer dizer, é na verdade a formação de cada um. Eu vi lá na CBN quantas vezes os nossos colegas lá, em razão das suas posições, sempre tiveram divergência e tal, o que é da democracia. E isso não é encarado dessa forma, quer dizer, você parte para a pessoa, e não é para a pessoa, são para as ideias. Né? Olha, eu acho que está tocando um ponto interessante. Sérgio, lá no nosso jornal, Sim. nós temos entrevistados à noite Sim. e temos comentaristas. A nossa mecânica é o seguinte, quando o comentarista chega lá, Sim. a primeira coisa que eu pergunto para ele é o seguinte, o que você vai falar hoje? Eu sou o editor-chefe, Sim. mas eu não digo para o meu comentarista o que ele vai dizer. Eu pergunto para ele o que ele vai dizer. Se ele disser, quero falar disso, ótimo. Ah, não vou falar mais disso, ótimo. Porque é o seguinte, porque isso enriquece. É lógico. Tá e certo? às vezes ele tem uma pauta que para você é ótima. Entendeu? Você fala, puxa, olha que boa ideia, eu não tinha posso pensado até não nisso. gostar. Mas você fica na sua. Fico na minha. Porque certo. eu acho o seguinte, o comentarista, ele tem liberdade editorial, para chegar lá, pergunta para o Ricardo Couto. Sim. Pergunta para o Nilando Beirão. Sim. Entendeu? Que são meus colegas lá. Pergunta para o Daniel Castro, que é comentarista de mídia. Olha. Pergunta só para eles. fera. Eu só pergunto para o cara assim, do que você vai falar. É isso, eu vou fazer as perguntas exatamente em cima desse tema que você vai falar. Percebe? É diferente do entrevistado que já chega lá com pauta. Exato, Né? exato. Eu convido você para falar a respeito, sei lá, de legislação partidária, eu não vou Exato. perguntar, falar sobre isso. Lógico. Né? Eu faço as perguntas relativas a isso. Sim. Mas eu digo o seguinte, eu acho que essa diversidade, ela é enriquecedora e ela tem que ser respeitável. Agora, por que nós ainda nos atacamos? Porque nós não estamos acostumados com isso. Nossa democracia é muito recente. Na verdade, ela nasceu recentemente. Verdade, Não você é? inclusive citou. Muito não é? pouco Nós tempo, temos- entendeu? Então, Democracia quer dizer, americana, 250 anos. Nossa, e a inglesa? E a inglesa, exato. E a inglesa? É. E a francesa? E a francesa, exatamente. Entendeu ou não? É. Então, nós temos que entender que essas coisas são parte da nossa democracia juvenil, que eu espero que amadureça, não é? E tem amadurecido. E tem amadurecido, demonstrado felizmente, isso. felizmente. É. não é? Nós demos, com todo respeito, o caso do Collor é um exemplo nítido de civilidade e amadurecimento eleitoral fantástico do Brasil. Quer dizer, depor um presidente com 50 milhões de votos, eleito diretamente, democraticamente, E sem crise institucional. sem crise institucional e sem derrubar uma única gota de sangue, sem ter um único movimento, tá certo? Que viesse a abalar a estrutura institucional, social, sem política do dúvida. país. Quer dizer, demos um show de democracia. Tanto é verdade que, a partir do Collor, nós começamos a ter presidentes que, eu me lembro, e você também, nós somos, na verdade, do mesmo, da mesma, eu poderia dizer, do mesmo momento político histórico do país, e, no fundo, a gente tem aí alguns valores, qualquer coisa era assim,
o Lula. Pô, Lula vai cair. Agora, depois dessa declaração dele, e nunca caiu, quer dizer, e cada vez falando mais, não é? E se impondo mais, e assim com os outros candidatos. Olha, Sérgio, eu acho que você veja a contribuição que nós estamos dando. Vou dar 2 exemplos rápidos que todos nós aqui acompanhamos. O daqui para trás. A Justiça, recentemente, autorizou que o julgamento do Misael Bispo, agora condenado pela morte, fosse transmitido na televisão e na internet, na íntegra. Olha que coisa extraordinária. Exatamente. Sabe, aquilo é didático, aquilo é pedagógico. Não é? Eu que nunca, sei lá, entrei num tribunal de júri, suponho que não tivesse entrado, eu fico sabendo quem é o juiz, quem é o promotor, como funciona, quantas pessoas assistiram. Que negócio é esse de conselho de sentença? Cadê os jurados? Não é verdade? O mensalão. O segundo exemplo é o mensalão. Transmitido pelo Supremo Tribunal Federal, pela TV Pública. TV Justiça. Que é a TV Justiça, que é uma TV pública. Na verdade, teve altos índices de audiência, serviu de pauta em inúmeros jornais, em inúmeras emissoras. E sabe do interessante? A BBC transmitiu. Da própria Capitão do Sinal. A BBC pela internet. Pôs na internet, na BBC, global, que o cara sabia português ou não sabia. Se ele quisesse ver o julgamento, ele entrava na BBC, estava lá ao vivo, a TV Justiça Brasileira mostrando que é um fato importantíssimo, de grande repercussão. É como, por exemplo, nas comissões do Senado americano, que é um negócio brabo, que é aberta e é televisionado para quem quiser ver os senadores. Só que lá é o seguinte, não existe TV pública. Lá são as emissoras que usam os programas com a finalidade de, inclusive, ter patrocínio. Sem dúvida. Quer dizer, aparece lá a merchandise, aparece o patrocínio e tal, e eles transmitem. Quer dizer, que é diferente da Inglaterra. Comerciais também. Então, eu sei, mas eu quero dizer o seguinte, nós não temos sequer, quer dizer, quem transmitiu depois a Globo até transmitiu, a Record também, como um grande jornalismo que tem hoje, quer dizer, na verdade pegou como um fato jornalístico. Mas esse juiz que teve uma brilhante ideia, eu particularmente... Olha, a Record News transmitiu inteirinho. Inteirinho, eu sei disso. Inteirinho. A Record News transmitiu inteirinho. Exato, na íntegra. Tudo. Tá lá registrado com vocês. Inteiro. E outra, e foi muito interessante, e acho até que futuramente... Não sei, eu estou falando aqui uma loucura, uma bobagem, né? Mas de repente pode até virar. A oportunidade de nós termos um julgamento na TV, sabe o que podia ser feito? Terminou o julgamento, o que acontece? O juiz diria, os quesitos são esses. E agora quem estiver assistindo, vota. Isso seria uma ótima ideia, eu acho. Você já pensou? Eu acho que seria uma ótima ideia. Olha, aí o juiz falaria assim, com 16.746.399 votos, condenado. o senhor foi condenado. Agora, cabe ao juiz dar a sentença. Infelizmente... A dosimetria, quanto vai ser. Como pode dizer, o senhor foi absolvido. Absolvido. Agora, isso vai demorar um pouquinho, mas antes disso, o que vai ter? Por que eu não posso votar pela internet? Exatamente. Se eu posso comprar, se eu posso vender, se eu posso entrar no meu banco... que está tudo com segurança, por que eu não posso, de manhã, levantar a minha casa... E votar? Abro a minha cédula eleitoral e voto nos meus candidatos de manter a internet. Por que não? Fantástica, né? Vai ser um negócio tão bacana que o voto nem vai precisar ser obrigatório. Aliás, eu sou contra o voto obrigatório, sou a favor do voto optativo. Você senta lá, você não vai ter o menor problema para votar, você não precisa nem deslocar da sua casa. Verdade. Com a total segurança, nós vamos saber os resultados de quem é o candidato A, B ou C, não é? E você vai ter uma participação muito maior da população. Eu acho que nós estamos à beira disso. Como você é um homem muito inteligente, e eu quero até aproveitar, e você é um formador de opinião pública nato, você não acha, Heródoto, raciocinando dentro dessa linha de que nós temos uma democracia ainda muito tênue? Porque eu sou favorável à liberdade de tudo. Aliás, uma vez eu lendo, não é? Aqui é proibido proibir, eu achei maravilhosa. Depois, não é uma coisa... Tem a música do Caetano. Exatamente. Proibido proibir. Aqui ninguém pode proibir nada. Agora, a grande verdade é a seguinte, você tem que ter limites, você tem que ter critérios, não é? Abusivos, coisas que acabam extrapolando e ferindo o seu semelhante. Mas uma coisa que eu queria que você me dissesse, você não acha que o voto obrigatório faz com que o brasileiro tenha, na verdade, a necessidade de exercer a sua cidadania? Porque, no fundo, é assim, hoje todo mundo critica o Congresso Nacional.
porque o senador fulano é um imbecil. Porque... Na verdade, nós temos o retrato hoje no Congresso, na Câmara e no Senado, exatamente da proporcionalidade das figuras do Brasil. Se nós temos lá o Tiririca, é porque 1 milhão... Aliás, eu encontro com ele toda tarde, segunda-feira, tarde, lá na Record. E você viu... Aliás, até já convidei ele para fazer uma entrevista no jornal, não topou ainda, mas vai topar. E você viu a hombridade hombridade dele de dizer o seguinte, não quero mais ser candidato. Uma, eu sei por quê, porque ele não passa de 50 votos, 1000 votos, claro, agora perdeu. Porque agora perdeu a graça. Mas ele está cumprindo. Veja, ele tem assiduamente frequentado. Ele é um dos únicos deputados federais que vai todas as sessões. Não, é verdade, você tem toda a razão. Quer dizer, então, é uma coisa, pelo menos ele tem a consciência. Eu posso não ser brilhante no aspecto parlamentar, porque ele não é, porque ele é. Ele diz, eu sou um palhaço, ou seja, eu sou um animador, eu sou um homem da imprensa, da mídia. Tem uma dignidade como outro qualquer. Exatamente. É uma profissão digna como outra qualquer. E outra, nós tivemos tão grandes palhaços, né? O próprio Fusarca, né? O Arrelia, não é? Quer dizer... Tantos grandes palhaços e outros que estão aí fazendo sucesso no mundo inteiro. Quer dizer, na verdade é o seguinte, ele está cumprindo seu papel. Agora, uma coisa, e ele está sendo importante, porque inclusive depois dessa confusão aí com o Renan Calheiros, aí disse o seguinte, eu achei maravilhosa, eu acho que foi na Folha que saiu, no Estado, o Tiririca que dizia que pior que está não fica, está ficando. Quer dizer, então você vê que mesmo com teorias, não é? Animadoras, vexatórias, sei lá como é que eu poderia colocar isso, que era a tese do Tiririca, mas a gente tem uma conscientização. Então, e aí, voltando, você não acha que, por esse motivo, o voto tem que ser obrigatório ao invés de facultativo? Vamos voltar de novo à questão da tutela do Estado. Sim. Eu sou contra a tutela do Estado, entendeu? O Estado não deve me dizer nada. Eu acho o seguinte, quer ver? Em vez deles me darem um ticket de refeição... para eu ir, para ter certeza que eu não vou comprar pinga, nem cigarro, com o meu ticket, eu prefiro que ele me dê um aumento de salário. Entendi. E eu compro o que eu quiser. Com o seu aumento de salário. Não é verdade ou não? Não, ele me dá um ticket e não, você vai ser obrigado a almoçar, obrigado a jantar. Eu não quero ser, eu não quero ter Estado tutelado, tá certo? Então eu acho o seguinte, o Estado nosso começa, volta na democracia. A nossa Constituição, e você sabe isso melhor do que eu, porque eu não atuo nessa área, não é um contrato social entre o Estado e o cidadão, como são as constituições dos Estados Unidos, de outros países e a consuetudinária da Inglaterra. Ali é um contrato entre o Estado e o cidadão. A nossa não. A nossa é uma verdadeira legislação dizendo o que eu posso e o que eu não posso fazer. É verdade? Minúcias de detalhes. Entendeu? E tem outros países que têm mais minúcias. Eu fui à Bolívia fazer uma entrevista com o presidente Morales. E o presidente me deu uma cópia da Constituição boliviana. E eu vim lendo no avião. Eu falei, caramba, essa Constituição é mais detalhada do que a brasileira. Aquilo é um verdadeiro código de conduta. Eu não estou dizendo que quanto mais restritivo, quanto menos democrático, quanto vê menos... a quantidade de PEC que nós temos. Nós estamos aprovando a PEC das empregadas domésticas. Meu amigo, nós estamos aprovando a PEC para dizer que uma pessoa que trabalha em casa tem que ter o mesmo direito que uma pessoa que trabalha na rua. É um absurdo. Não é verdade? É um absurdo. Entende? Então, por isso que eu digo que o Estado... Absurdo no seguinte sentido, porque eu também, amanhã, estando num que a gente tem que ter esse cuidado. Né? Amanhã eu sou candidato a alguma coisa, se eu estiver fazendo uma palestra, não, o senhor disse que era um absurdo eu ter... Não, eu acho o seguinte, acho até que é razoável pagar o fundo de garantia para a empregada. Agora, pagar hora extra para a empregada doméstica... Mas isso é uma coisa que tem que ser discutido caso a caso. Caso a caso. Não, e sabe o que vai acontecer? Não é verdade? Vai diminuir o número de empregados. Lógico. Eu tenho recebido inúmeras consultas no meu escritório, tá certo? Claro. Quer dizer, e tudo isso está sendo feito por quê? Só pelo politicamente correto. Só pelo... E o deputado, inclusive, o próprio deputado, eu não me lembro o nome dele, mas ele falou o seguinte, você vê, entre nós todo mundo falou, nós não podemos votar nesse negócio das empregadas, isso é um absurdo e tal, mas chega em plenário, todo mundo vota, com medo das eleições. Quer dizer, não acho que as empregadas domésticas, aliás, eu tenho uma maravilhosa, uma secretária do lar lá, fantástica, eu já pago para ela, tá certo? Dou para ela uma série de benefícios e tal. Agora, no fundo é o seguinte, eu acho que mais do que isso, você tem que ter a consciência. E outra, e fazer o seguinte, cada um paga aquilo que puder, aquilo que conseguir, e se alguém extrapolar, o Poder Judiciário está aí para corrigir.
Você não acha que é muito melhor do que você estabelecer um critério? Imagine um empregado doméstico lá no Pará, lá em Rondônia, lá em Roraima e tal. E outra, não é que, não, mas esse cara está errando porque amanhã não vai ter empregado doméstico. Se não tiver empregado doméstico, ela não tem aonde trabalhar. Essa é que é a grande verdade. Porque o primeiro trabalho dela é, indiscutivelmente, o doméstico. Vamos voltar de novo para olhar para o nosso país, que está passando por transformações econômicas importantes e boas. E boas. Verdade. Então, a relação de trabalho, ela tem que mudar. Tá certo? Chega num país, vamos dizer assim, mais estável economicamente, as empregadas domésticas são raras. Por que é que os produtos de casa são cada vez mais avançados para você ter que fazer menos? Porque você, porque para ter uma empregada doméstica na Inglaterra ou nos Estados Unidos, ela é cara. Produto de luxo. Não é verdade? Só tem rico. Lógico. Por quê? Porque as pessoas optam entre ser empregado doméstico e fazer outra coisa e fazer outra coisa. Isso vai acontecer no Brasil. É inexorável. Porque assim, as pessoas não entendem que a mudança nas infraestruturas acabam provocando essas coisas. É porque está havendo mudança infraestrutural no nosso país. E para o bem, acho ótimo, excelente. Tá? Muito bom. E nós temos que olhar e nos adaptar a essa situação. Agora, voltando à questão do voto obrigatório. Eu acho que nos países amadurecidos não são obrigatórios, são voluntários os votos. Sim. Na verdade? Todos. E outra coisa, até mesmo o serviço militar. Tem que ser optativo, tem que ser voluntário, tem que ser obrigatório. É diferente do país estar em guerra. Se o país estiver em guerra, lógico, não, todo mundo é convocado. Nós vamos lá defender a nossa casa. Não é verdade? Agora, se não está, meu amigo, eu não tenho vocação para ser militar. Agora, o meu amigo tem. Então, meu amigo se alista. E mais, fazendo um exército profissional, ele vai ser melhor remunerado, ele vai ser melhor armado, ele vai representar melhor o nosso país. E eu vou ficar orgulhoso ao ver meu amigo marchando lá na avenida, no dia da independência, que ele gosta. Agora, eu não posso fazer isso porque eu não tenho esse dom. Mas você é obrigado. Não, eu sou obrigado. Porque o Estado te tutela e manda você para lá. Entendeu? Isso vem desde a época lá do Olavo Bilac. Tá certo? Quando foi instituído a obrigatoriedade. Então, quer dizer, essas coisas a gente tem que mudar, pô. Tá certo? Não é porque sempre foi assim que a gente sempre vai ser assim, pô. Não é porque se as coisas mudam e a gente continua igual ao passado, nós somos atropelados. Tá certo? Nós somos atropelados pela história. A história está mudando e eu continuo pensando como 50 anos atrás. Nós estamos em outro momento. Aí vira uma província, isso vale para tudo, do marco regulatório a essas questões que nós estamos vendo. Está mudando, meu amigo. Então, nós temos que ver o que está mudando. É muito rápido. E temos que ter essa consciência, né? Entendeu, não? De como transformar Porque geralmente isso. A gente se agarra ao passado. A gente tem uma tendência terrível brutal de se agarrar ao passado. As pessoas não gostam das coisas modernas. Entendeu? Num primeiro momento, porque elas incômodas. São incômodas, ela provoca, ela te tira do conforto. Do conforto. É uma linguagem que nós conhecemos bem, não é verdade? Verdade. Todo mundo quer ver no conforto. Pô, esse cara fica inventando essas histórias. Ontem lá no jornal, falei pro pessoal assim, vamos usar o telão. Pelo amor de Deus, o telão vai ter que pôr a câmera para lá. É o seguinte, vamos pôr no telão, vamos inventar. Mas se não der certo, não deu certo. Mas vamos pôr no telão. E pusemos no telão. E deu certo. E deu certo, entendeu ou não? Então, quer dizer, eu acho que... E agora o outro fala, pô, você viu? No programa do Herói estava o telão lá, achei... Sim, mas o telão está aí há não sei quanto tempo. Porra, mas por que a gente nunca usou? Bom, porque nunca ninguém pediu para usar. Entendeu? Eu acho que nós temos que entender essas mudanças pelas quais nós estamos passando, entre elas, essas questões todas que você está dizendo que são relevantes, sem dúvida, e é mais vamos dizer, o foco aqui dessa nossa conversa, que é a comunicação. Então, nós temos que olhar por esse foco, que é o foco da pluralidade, que é o foco da diversidade, que é o foco que hoje eu tenho uma tecnologia de comunicação que o ser humano nunca teve na história da humanidade desde que ele saiu das cavernas. Vamos usar. E tem que usar. Por isso é que eu digo que algumas discussões se perdem, se desgastam, deixam de ter razão de ser diante das mudanças que acontecem. E, inclusive, até... na verdade, em vez de valorizar, desvalorizando aquele processo, né? Entendeu? E criando atritos há quanto tempo existe aqui no Brasil um órgão chamado CONAR? É verdade. Não é verdade? Conselho Nacional de Autorregulamentação. Por que o jornalista não pode fazer um conselho desse? Puxa vida. Podem, não pode ou não pode? Posso dizer uma coisa, então? Quando nós criamos o Conselho Nacional de Imprensa, através da OAB de São Paulo, o que eu fiz? Eu, através do Durso, como presidente, me nomeou como presidente da Comissão de Estudos da Lei de Imprensa. Porque eu falei isso para o Durso. Durso, nós somos da OAB, nós temos obrigação de ter, na verdade, uma oportunidade... Pô, não, mas isso é questão da lei, porque
doutor, já existe 200 projetos de lei no Senado e na Câmara para criar nova lei de imprensa, não sei o quê, e nunca passa. Por quê? Porque lá tem os interesses das grandes redes de emissora e tal. Só que é o seguinte, nós temos a obrigação do seguinte, meu raciocínio foi exatamente, por que nós não podemos ter um Conselho Nacional de Imprensa, autorregulamentação da imprensa, e formado por quem? Por jornalistas. Quem vai ser o presidente? E olha que coisa tão simples, Heródoto. Seguinte, como é que é esse conselho? Todo o Brasil tem um conselho. De que forma? Eu até imaginei uma coisa como era na Inglaterra. Não precisa ter lei, não precisa ter nada. O conselho é uma coisa que existe. E de que forma? Ele é constituído assim. Município de... Como é que chama que você falou? Taiaçupeba. Taiaçupeba. Vamos lá para Taiaçupeba. Lá tem o quê? 20 mil habitantes? Por aí. Então, 20 mil habitantes. Só que tem o seguinte, lá em Taiaçupeba, tem um dos mais importantes jornalistas do país, que é o Heródoto Barbeiro. Então o que acontece? Você vai fazer parte desse conselho. E não é só você. Todos os jornais de bairro, todos os jornais da cidade, todas as rádios, rádio comunitária e rádio comercial. Os canais abertos que tem imagem lá, manda. A Rede Globo vai ser convidada. Se ela não mandar para Taiaçupeba, ela fala, não, aquela praça não nos dá muito resultado comercial, não vão mandar ninguém para lá. Não manda, mas foi convidada. O que acontece? E por que está acontecendo isso? Porque teve um jornalista que criou não sei o quê, um problema não sei aonde, vamos discutir o problema do jornalista. Aqui em Taiaçupeba. Porque não adianta o Congresso Nacional resolver o problema de Taiaçupeba. Não, tem que resolver a comunidade. A comunidade. Quem tem que resolver? Os jornalistas de Taiaçupeba. Concordo, e eu, inclusive, aí coloquei uma coisa que, de certa forma, fui criticado pelo sindicato dos jornalistas e tal, inclusive até eles aprovaram no final, não é? Mas, e outros também. A Folha de São Paulo também não aprovou. Que é o seguinte, que tivesse no Conselho um representante do Ministério Público e um representante da OAB. Por quê? Porque também tem o seguinte, se você deixar um monte de jornalista, um monte de profissionais que não conhecem o direito, o que vai acontecer? O cara fala, não, então vamos fazer isso. Aí o outro fala, ótimo, vamos aprovar, vamos fazer isso. Quando vai fazer, aí chega lá, não, nós vamos fazer isso. Querido, isso é ilegal, não pode fazer, porque o Código Penal não proíbe, ou porque o Código Civil não deixa, ou porque a Constituição não permite. Enfim, o que vocês estão propondo é ilegal. Agora, se você tem lá um membro do Ministério Público, ele vai defender os interesses da sociedade. E se você tem um advogado, qualquer um que seja, lá de Taiaçupeba, você convida pede para a OAB indicar... Doutor Aparecido. Olha, tá vendo? Você está entendendo? O doutor Aparecido vai dizer, gente, olha, nós vamos chegar a essa conclusão, e tá aí, tirou o problema. E aí o que acontece? Porque a emissora aqui tá xingando muito o fulano. Não vamos cercear a emissora. Não vamos, na verdade... censurar o que o jornalista está falando lá no ar, não. Vamos nos reunir todo mundo, chamar o cara e dizer, irmão, o negócio é o seguinte, está acontecendo isso, e nós que fazemos parte da comunidade de comunicação aqui de Taiaçupeba, não queremos mais que você faça isso. Por quê? Por causa disso. E aí tem o promotor que vai dizer, inclusive o senhor está incorrendo em crime. Isso que o senhor está fazendo é penalizado no Código Penal através do Código, tá certo? Da lei referente ao crime de honra. Calúnia, injúria, difamação, o senhor pode, inclusive, sofrer penalidade civil através de uma ação indenizatória. Aí o cara fala, eu não sabia, então continue sabendo. Então o senhor está sendo intimado para parar de fazer. Está resolvido o problema. Agora, viu, numa questão dessa do tribunal, que é um tribunal de ética, que já existe na Grã-Bretanha. Isso. E nos Estados Unidos também, né? Também. Se estabelece também o seguinte, o direito de resposta. Então eu sou um veículo de comunicação, eu sou aqui a Veja. Certo? Aí eu publiquei alguma coisa... Que ofendeu... Alguém vai, faz uma reclamação no Tribunal de Ética, e o Tribunal de Ética entende o seguinte, olha, realmente a matéria não está correta. Não está correta. E chama o veículo e diz, dá o mesmo espaço para eles defender. Exatamente. E eu acato. Exatamente. Tá certo? Eu, veículo de comunicação, acato. É lógico. Tá certo? Lógico. Se vou te dar exatamente o mesmo, na verdade, mesmo espaço. Isso não vai me diminuir, Exato. Absolutamente, na mesma verdade, data. vai garantir que a pessoa tenha o direito de responder lá, ou na Record, ou na Veja, onde for, ou na Rádio Caramelo. Na verdade? Então, que é uma forma de você corrigir um erro que foi cometido. Exatamente, porque é um erro de imprensa. Ou contra aquela atingir empresa, a imagem de uma pessoa. Produto, exatamente, na verdade. Agora, isso vai fazer com que essas discussões não caiam no âmbito do judiciário. Que aí vai se arrastar, e aí vai criar uma bruta e outra. Aí e hoje está cerceando a liberdade de imprensa, entendeu ou não? Agora, essas coisas têm que ser discutidas sem paixão. Que é exatamente nesse sentido, Heródoto, que eu concordo ou não? Falei, sem paixão.
E eu não tenho dúvida, sem paixão. Tem que ser uma coisa Mas, através da razão e da motivação legal e de entender que todos nós aqui estamos na mesma direção, que é garantir a liberdade de imprensa e de expressão, não é isso? Acabou. Muito bem, posso ter ideia diferente, mas a linha é a mesma. Não é verdade? Não? Eu acho que por aí é que a gente... Esse é um caminho Eu acho que esse razoável. é o caminho para a gente discutir marco regulatório, na minha opinião. Eu também. E uma coisa que eu queria, inclusive assim, eu falei isso para você, gostaria muito, não é? Eu falei isso para você fora do programa e vou falar agora, gostaria muito que você fizesse parte desse nosso Conselho Superior da Associação Paulista de Imprensa, no sentido de que nós temos como presidente o nosso ilustre amigo e grande jurista, não é? Jornalista, advogado, professor emérito. Poeta. Professor Ives Gandras da Silva Martins. É, sem sombra de dúvida, um valor fantástico que preside, e eu gostaria de fazer convite em público e no ar, para que a gente pudesse ter a sua pessoa, a sua capacidade, a sua formação, que só vai nos enaltecer. E quem sabe até esse é o meu interesse, de nós aprovarmos através da API esse Conselho Nacional de Autorregulamentação da Imprensa. Ou o Conselho Estadual, né, porque nós não podemos falar nacionalmente numa entidade estadual. Conselho Estadual, né, de autorregulamentação da imprensa, exatamente com isso. Quer dizer, para nós termos um valor... Eu gostaria de até te dar uma sugestão. Pois não. A sugestão seria o seguinte, eu acho que antes de constituir esse conselho, Sim. seria interessante colocar essa ideia em debate, por exemplo, nas faculdades de jornalismo, percebe? Na associação dos proprietários de veículos de comunicação, para a gente fazer o seguinte, para a gente chamar os diversos atores envolvidos nisso, para que fossem feitas discussões básicas, iniciais. Para quando chegar num produto, entendeu? Ele está formatado. E ele tenha legitimidade, que você entende disso melhor do que eu. Lógico. Tá certo? Porque ele pode ter credibilidade, mas pode não ter legitimidade, ninguém foi chamado. Não é? Mas eu acho que com isso a gente teria legitimidade, o conselho teria legitimidade. Quando nós criamos esse conselho na OAB, nós chamamos todos os veículos de comunicação, mas eu acho que é mais importante ainda esse detalhe que você... Inclusive chamamos alguns professores você mesmo, teve a oportunidade de ir lá, e aliás, até me permita, você teve uma frase lapidar que eu guardo e às vezes até falo em algumas dos meus pronunciamentos o seguinte, que você falou assim, olha, eu odeio carteirinha... falou, eu não gosto de carteirinha, de título, de diploma, eu acho que tudo isso devia ser abolido, não é? Quer dizer, no sentido, lógico, figurativo, claro. No aspecto da tutela, ou seja, se você tiver, o cidadão entra num lugar, tem que ter uma carteirinha, entra no outro, mostra a carteirinha, aliás, até o do cara crachá, tem que ter o crachá e tal. Quer dizer, no fundo, você vai tutelando de tal forma que você acaba cerceando até a liberdade da pessoa se manifestar. Às vezes eu chego numa portaria de prédio, o cara fala, não tem, só tem o cartão de crédito, serve ou não? Aí não, tudo bem. Ele não acredita em mim. Se tem cartão de crédito, pode. O cara não acredita em mim, né? Exatamente. Ele não acredita que eu digo o meu nome. Nós tínhamos até há pouco tempo que você ter um atestado de vida. De vida. Você declarar que você estava vivo. Exatamente. Aí veio o ministro da desburocratização e tal. E atestado de boa conduta, lembra? Atestado de boa conduta. Você atestar... Atesta para o devido fim, que tem o boa conduta. Sabia quem é o cara. Exatamente, é um negócio maluco, né? Enfim, eu acho que a minha sugestão ficaria o seguinte, por exemplo, você pega a associação dos jornais de bairro, sim, discute lá. Tá. Pega a ABERT ou a ESP, discute lá. Sim. Entendeu? E vai sindicato, jornalista, discute lá. Percebe? Entendi. Vamos, entendeu? E aí vai... criando uma pirâmide que vai fortalecendo e legitimando. Percebe? Não? Boa, pegar as pessoas faculdades, discutir. Já pensou? Então, fazer um brainstorm, fazer um seminário, com essa molecada toda e fazer eles participarem. Eu acho que isso vai ser bom, entendeu? Porque vai dar legitimidade. E isso, sei lá, vai nos colocar numa posição de consolidar a democracia, consolidar o interesse público, consolidar a liberdade de expressão, que é o que todos nós queremos. Ótimo. Boa. Eu acho que é fundamental, uma ideia dessa natureza é fantástico. E nós, inclusive, estamos chegando já, na verdade, aos estertores do nosso programa. Falamos aqui quase 1 hora. Você fala, hein? E eu acho que os dois falamos muito. Nós falamos divertidíssimo.
E eu gostaria o seguinte, dia 1º de maio de 1933, 33, o então poeta, 33. Escritor, advogado Guilherme de Almeida fundou, junto com Casper Líbero, junto com José Maria Lisboa e tantos outros, Monteiro Lobato, grandes figuras que cristalizaram essa nossa querida Associação Paulista de Imprensa. E foi de lá que saiu o Sindicato de Jornalistas do Estado de São Paulo, hoje presidido pelo nosso querido Guto. Eu não sabia, foi de lá que saiu. Inclusive, a API, na época, tinha uma coisa interessantíssima. Ela agregava os empregados, não é, os jornalistas que faziam parte de todo o staff dos veículos de comunicação e os donos dos veículos de comunicação. Era uma coisa fantástica. E aí depois, óbvio, aquela coisa foi evoluindo e tal, e os interesses começaram a ficar antagônicos, aí criou-se, saiu de lá, da Associação Paulista de Imprensa, a criação do sindicato dos jornalistas do Estado de São Paulo. Do Estado Novo já ou não? Não, já, do Estado. 1933 foi fundada a API, dia 1º de maio. E o sindicato foi fundado em 60. Bem depois. Já no, eu acho até que antes um pouco da Revolução, 64. Então a gente tem aí duas entidades importantes, não é, que lutam pelo mesmo objetivo, óbvio, o sindicato exclusivamente pela questão trabalhista, não é? E pela formação trabalhista dos profissionais da comunicação. E nós não. Nós, na verdade, nos atemos às questões institucionais. Eu acho que por isso dessa nossa preocupação. Lógico, então eu gostaria que você, Heraldo, desse também, nessa oportunidade, um relato da sua impressão sobre a Associação Paulista de Imprensa e da comemoração dos nossos 80 anos, que será agora no próximo dia 1º de maio do ano vindouro. Olha, eu acho que, indiscutivelmente, quanto mais debate, quanto mais associação, quanto mais possibilidade a gente tiver, melhor. Então, eu acho que é muito bom que tenha uma Associação Paulista de Imprensa, eu acho que é muito bom que exista o Sindicato de Jornalistas, eu acho que é muito bom que exista a Associação Brasileira de Imprensa. A nossa ABI. Não é verdade? Exato. Que, aliás, vai ter associação agora. Exatamente. E que tenha... Entendeu? Eu acho que isso é muito bom para a democracia. Sim. Eu acho que a gente fala daquela obrigatoriedade. Eu acho que ninguém devia ser obrigado, por exemplo, a ser sindicalizado. Eu acho que o sindicato deveria me conquistar, e eu, por saber que o sindicato defende meus interesses e tal, eu que vou é importante. E me sindicalizo e pago a mensalidade do sindicato. A anualidade, não é verdade? Mas, infelizmente, a nossa legislação sindical é da época do Getúlio Vargas. Não é verdade? Bem provinciana. Então você vê como é que nós estamos ainda. Quer dizer, que você fala em mexer numa coisa como essa, você mexe naqueles sindicalistas que estão lá há 30 anos, o cara é o presidente. Vou falar de uma pessoa que eu conheço bem, né? O presidente do sindicato dos taxistas de São Paulo, o senhor Natalício Bezerra, por quem tenho grande respeito. Mas o homem está lá há 40 anos, ele deve ter mais de 80 anos, nada contra o fato de ser um velhinho como eu. Um pouquinho mais velhinho que eu. Mas, pô, está certo ou não? Por quê? Porque a estrutura sindical impede que haja renovação. Né? Sucessão legítima, democrática, ainda que ele é reeleito, tudo bem. Mas não deixam deixar. Não deixam. E você citou, e tem inúmeros outros. Nem vou falar do Paulinho aqui, porque depois ele vai querer brigar comigo. Da força sindical, né? Então, que é legítimo, veja, no fundo, você veja hoje a força dos sindicalistas no Congresso Nacional. Claro. Bom, nós chegamos a um grande presidente, eu acho que o Lula cumpriu maravilhosamente bem o papel dele, em razão das raízes, da forma com que ele chegou ao poder, né, quando todo mundo dizia, fechar o país, não fechou nada, na verdade, enalteceu, jogou ainda 30 milhões de brasileiros, né, tirou da pobreza, enfim, e além de outros grandes feitos, mas e também problemas que teve, não vamos esquecer também dos problemas, que faz parte desse processo. Mas então o que acontece? E é um sindicalista. Agora o que eu acho é o seguinte, também louvável essa sua posição, no sentido de que a gente precisa ter algo que seja dessa grandeza. Né? Quer dizer, a pessoa precisa me conquistar. Exato. Na verdade? Se você me conquista muito melhor, como cidadão... E é muito mais importante. Lógico, porque eu vou aderir à causa. Exato. Se você me conquista, agora se você me obriga, tá certo? Eu pago porque eu sou obrigado. Eu voto porque sou obrigado. Eu faço serviço militar porque eu sou obrigado. É verdade. Na verdade? Quando, na verdade, deveria ser por... Bom, em suma, é só uma sugestão. Vou deixar um livro para você. Puxa, ótimo. Até porque é o seguinte, eu também, de novo, né? Se eu for ler o seu currículo todo aqui não tem nem currículo. Mas eu acho assim, dos grandes prêmios, né? Prêmio de Economia, 13º Prêmio Nacional de Seguridade Social, Prêmio Comunix 2008, 2009, 2007, membro do Conselho Editorial do Le Monde Diplomatique do Brasil,
2007, prêmio Keiko Ogura de jornalismo, 2006, Nossa, troféu Dia de Imprensa, 2005, troféu Comunique-se, 2006, 2003. E agora, recentemente, eu vou ter a honra de estar recebendo das mãos desta fera do jornalismo, Heródoto Barbeiro, este livro aqui, que inclusive está em todas as boas livrarias, né, Heródoto? Sim, esse daí é o meu quarto manual sobre de jornalismo. Eu tenho o manual de jornalismo esportivo, Sim. tem o manual de telejornalismo, radiojornalismo, e o foco é na mídia social. Nesse foco sobre a mídia social, internet, que é exatamente o que nós comentamos exatamente. Exato. O foco é esse. Dessa importância. Dentre, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 livros, não é? Que você já lançou? Que estão listados aí, tem um pouquinho mais. Puxa vida, que beleza. Parabéns. Eu só não vou falar porque meu amigo Coxo brinca comigo e fala o seguinte, o Heródoto é o seguinte, ele tem mais livro que o Xalita. Mas a diferença é que esse foi você que escreveu. Eu escrevi, aí o Coxo fala assim também. O Heródoto é que nem o Frei Beto, quando quer ler um livro bom, ele escreve mais um. Porque tem essa, né? Eu tô louco para escrever meu segundo livro. Você fala isso para mim. Eu tô louco para escrever meu segundo livro. Aliás, ficou uma sugestão, inclusive, você convidado, que é um excelente papo. O Ricardo Couto, excelente papo. Gostaria, eu vou, inclusive, a Simone, que é a nossa assessora na área. Eu acho que ele tem coisas para acrescentar em tudo aquilo que a gente falou aqui. Ótimo. Não, e é um grande jornalista. Obras fantásticas. Eu tenho grande o próprio livro do Collor, né? Eu me sinto honrado de trabalhar com ele lá na Record News. Puxa, que legal. Você daria um toque para ele? Claro, sem dúvida. Aí, Simone, depois a gente pega os dados tudo certinho. Claro. Eu gostaria de transmitir também os cumprimentos do nosso querido Eduardo Causcaclian, que é nosso jornalista também, grande apresentador do Discutindo a Notícia, já há mais de 15 anos aqui na nossa rede. Nosso querido amigo Fausto Camunha, não é? Grande jornalista. Sem dúvida, conheço. Um brilhante jornalista com os programas dele, não é? Do Sala de... Gente que Fala. Gente que Fala, não é? Já também há mais de 15 anos no ar. E, enfim, o Fernando Mauro, o próprio Costa Carregosa, os nossos amigos aí, todos que estão nos ajudando, enfim, dando uma força para que a gente cada vez mais continue melhorando, não é, a atuação do nosso programa. E eu gostaria de agradecer ao nosso ilustre Heródoto Barbeiro, que me passou às mãos esse manual de jornalismo para rádio, TV e novas mídias, não é? Com uma dedicatória para Sérgio, um grande abraço de Heródoto Barbeiro, data de hoje, enfim. E aqui a todos que estão atentos à mudança do tempo, sem esquecer jamais que os limites do jornalismo são a ética, a isenção e a presunção da inocência. Muito legal. Eu, inclusive, Heródoto, é assim, todos os programas eu termino com uma frase. E eu estava aqui para colecionar alguma frase, mas eu vou terminar com essa. Achei muito legal. Que diz exatamente o seguinte, que é uma dedicatória, não é? Do Heródoto, aqui nos seus agradecimentos, tem a abertura do Cláudio Abramo. Ó. O jornalismo é o exercício diário da inteligência e a prática cotidiana do caráter. Esse é bom, hein? Muito legal. Esse é fantástico. Cláudio Abramo. Mas eu vou reiterar aqui as palavras do meu querido amigo entrevistado de hoje, Heródoto Barbeiro. A todos que estão atentos às mudanças do tempo, sem esquecer jamais que os limites do jornalismo são a ética, a isenção e a presunção da inocência, como reza a nossa Constituição. Todos são inocentes até que prove-se em contrário. Meu querido Heródoto, prazer ter você aqui no Sala de Imprensa. E obrigado por ter trocado de lugar com você. Exatamente. E outra, a minha grande responsabilidade de entrevistar esse homem que já mediou debates, eu me lembro, você é mediador, várias vezes. De vários debates, vários né? debates. De candidato a governador, candidato a prefeito. A senador. A senador. Qual você participou. Exato, do qual eu participei. E a prefeitos, inclusive na televisão e também em universidades. Estive com você na Casper Libero. Lembra lá? Lembro. Foi maravilhoso. E realmente é um orgulho. Para mim, eu vou guardar indelevelmente essa data e esse momento de estar entrevistando um dos mais importantes profissionais da televisão e do jornalismo brasileiro, Heródoto Barbeiro. Muito obrigado. Sala de Imprensa fica aqui e tenham certeza que nós sempre estaremos trazendo grandes valores, grandes profissionais
para enaltecer e enriquecer cada vez mais esta classe tão poderosa que é o jornalista, que é o jornalismo e que é a comunicação brasileira. Até lá, muito obrigado.